Oiê! Hoje eu vou trazer uma coisa bem legal que eu sempre quis trazer no canal, que, gente, é o meu processo de pintura. Então hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu pintei esse desenho aqui. Olhem só. Eu até gostei dele, eu não sei dizer muito bem. Enfim, se você tá um pouco curioso como que eu cheguei nesse resultado, eu vou ensinar hoje pra vocês. Então fiquem aí, sentem na cadeira, peguem seu material ou só assistem, você que sabe. Aí no meu canal tem um vídeo de como eu fiz, né, o esboço desse desenho aqui. Então se vocês quiserem pegar o processo lá do começo, eu recomendo vocês assistirem, depois você volta aqui ou não. Faça o que você quiser. Mas enfim... Eu não devia ter tacado, porque eu vou precisar de novo, porque eu vou mostrar. Mas eu vou primeiro agora pros materiais. Então, todos os materiais que eu usei pra pintura desse desenho. Então, começando aqui com os markers da Uhu. Eu falo bastante deles aqui no meu canal. São meus favoritinhos. Meus filhos. Gente, o meu filho segundo, eu também usei esse estojinho da Uhu também. Que aí ele tem tom de pele. Então, tipo... E também eu gosto de usar, gente, pra... adicionar detalhes finais, ou também arrumar as cores que eu paguei quando eu estava pintando com marker. Eu gosto de usar, gente, o clássico lápis de cor. Então eu tô usando esse lápis de cor aqui. Vai dar B aqui, meu Deus. Eu tô usando esse lápis de cor da Faber-Castell, o Polychromos. Mas calma, não fique desesperado, meu Deus, eu não tenho nenhum material. O que eu faço? Chora? Não, não faz isso, tá bom? O que dá pra substituir o marker? Gente, os markers eu uso mais ou menos há uns 2 anos. Não sei. Eu também na minha vida usei, tipo, muita aquarela. E também muitos dos meus métodos que eu uso em marker, eu acabei migrando de aquarela, mesmo por meio que por costume, e acabou dando certo. Eu acho. Então, se você não tiver marker, você pode usar aquarela. Eu não consigo guache, mas talvez dê. Aí eu não sei. Eu acho que também dá pra fazer o processo inteiro por lápis de cor. Eu acho que um pouquinho, algumas coisas mudariam, mas, tipo assim... Mas eu acho que a sequência... de cores que eu faço, eu acho que dá pra aplicar no lápis de cor. Enfim, não sei, você vai ter que testar, porque eu não sei. Mas enfim, hoje eu vou explicar pra vocês as decisões, né, que eu tomo na hora que eu pinto. Então, que cor que eu tenho que colocar aqui, por que que eu passo essa cor, por onde eu começo, como eu termino, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ninguém nunca nos contou isso, né? Mas a gente vai inventando, às vezes, na nossa cabeça, ou vai meio que... Eu acho que também minha experiência é muito, tipo, de teste, tipo, erro. Enfim, espero que vocês curtam o processo. Então, vamos lá. Outra coisa também que eu esqueci de falar, gente, eu também usei esse sketchbook aqui da Uhu, tá mostrando aqui. Eu só vim aqui falar que eu usei folha pra marker, tá bom? Então ela é mais grossinha, ela tem 200 gramas, interessante, mas é isso. Bom, e pra hoje eu separei essa referência aqui, eu também usei ela no meu outro vídeo e preparei esse sketch. Então a primeira coisa que eu faço é realmente limpar, passar uma borrachinha por cima pra evitar com que o marker borre, né, no grafite. Lembrem-se também de colocar o plástico atrás da folha pra tinta não passar. E meu processo, gente, eu sempre começo com uma base. E eu escolho uma das cores assim mais claras que eu tiver e já delimito mais ou menos onde que vai ser nos pontos de luz do desenho. E eu faço essa base tanto pra me guiar agora no começo, que eu ainda não tenho nada construído, mas ela também prepara para as próximas tintas que eu vou passar aqui. Então, tipo, na questão de mistura vai ficar um pouco mais fácil, vai misturar as próximas cores com essa cor de pele base. Isso tudo vai permitir também com que eu chegue, né, na cor que eu quero, porque as próximas camadas que eu vou fazer eu não vou estar passando, teoricamente, na folha branca. Eu já vou estar passando nessa base que eu preparei antes, então vai trazer a cor que eu procuro. Então, por isso, né, eu já vou entrando no meio com o tom rosado. Então a gente vê, né, que na referência as bochechas rosadas são realmente bem marcadas. E pode ver que agora também eu não pego um rosa forte, eu pego um rosa mais leve que eu tiver também. Então, gente, eu meio que costumo sempre começar com as cores mais claras e depois escurecendo, adicionando mais, né, valor durante o processo. E fazendo desse jeito, gente, eu meio que evito colocar cores muito fortes em lugares que não eram pra ser colocados. E além disso, gente, quando eu vou fazer mistura com marker, a cor escura que eu for colocar em algum lugar, eu vou usar a base mais clara que eu escolhi pra misturar, né, ao redor. Então eu acho que assim, é uma estratégia muito segura pra você garantir que você esteja fazendo a coisa certa. Depois disso, gente, me deu um desvio de atenção e eu fui fazer o olho do nada, mas eu só coloquei 2 cores, basicamente. Então embaixo eu coloquei um cinza mais quente, em cima eu só dei um toquezinho de azul. Mas bom, lembrei que eu tava fazendo a pele. E aí eu já meio que comecei, né, a sobrepor a base que eu tinha feito. Então eu escolhi uma cor que já se assemelha mais ao que a gente vê realmente na referência. Então já comecei a dar uns toques de sombra e fui colocando na região da testa, aquela sombra que tem, né, entre o olho e a sobrancelha, e também um toque no nariz. Gente, mesmo que nesse momento eu tenha escolhido, né, uma cor de sombra um pouco mais saturada do que o que a gente realmente vê na referência, em seguida a gente vai sobrepor ela então com outras cores, então também não se assustem, não se preocupem.
E agora, gente, chegou a minha parte preferida quando eu vou pintar a pele, que é usar verde. E eu sei, parece totalmente insanidade, tipo, onde que está o verde nessa foto? Mas ele tá lá, ele tá meio escondido, mas ele tá lá. Isso que a gente tá vendo aí, gente, esse verde que a gente consegue enxergar, eu acho que provavelmente é por causa da reação, né, que o nosso rosto tem em questão, tipo, das luzes externas. Então, por exemplo, provavelmente deve estar batendo, né? Provavelmente não, com certeza está batendo, né, uma luz na cara dela. E também na toalha que está ao redor dela, ao redor do rosto. E essa luz que reflete na toalha também pode refletir um pouco no rosto. Isso também pode ocasionar essa cor um pouco diferente do que a gente vê. Mas não só isso, gente. Nossa cara tem verde, tem azul, tem várias cores. E estão lá pra gente pintar, pra gente usar. Então usem essas outras cores, né, que não são realmente convencionais ou, tipo, catalogadas como cores de pele. Usem elas, gente, porque elas são muito importantes. No final dá um resultado totalmente diferente, um resultado bem mais legal, um resultado mais vivo. Falei tanto de verde que eu já comecei a colocar mais uma camada de sombra. E essa camada, gente, eu já tô pensando que vai ser ela que eu vou usar realmente pra fazer, tipo, né, a mistura, né, entre a sombra e as partes claras. Então agora eu demarco, né, melhor um pouco o contorno do nariz. E, gente, principalmente faço isso também com os dois olhos. E tomem muito cuidado também nesse processo de contorno de olho, porque já teve várias vezes que eu acabei diminuindo o olho durante esse processo. Então façam com a mão leve e também, tipo, mesmo que essa sombra seja mais escura que a outra que eu usei, não é uma das mais escuras, na verdade é uma das mais claras também, é só um pouquinho mais escura que a outra. Eu demarco também, gente, já a sobrancelha e também sombreio um pouquinho a boca. E antes, gente, de eu passar pra fazer essas sombras também pro outro lado do rosto, eu decido pegar um tom de rosa um pouquinho mais escuro daquele que eu usei pra base, principalmente nas áreas mais próximas da sombra que eu vou passar. E isso, gente, vai aumentar meio que minimamente, mas vai a intensidade da sombra que eu vou passar nessas regiões. Eu demarco também, gente, de forma meio estranha, mas demarquei principalmente também as sombras, né, tipo, entre o nariz e a boca, o queixo, e também eu não podia esquecer do pescoço, que eu já estava quase esquecendo. Eu também tento dar uma suavizada naquelas sombras que eu tinha feito anteriormente na testa. E agora, gente, eu usei um marker chamado Cor Pêssego. É um tom um pouquinho mais puxado pro alaranjado do que eu tinha usado nas bochechas. E eu vou usar realmente meio que pra suavizar tudo, então realmente fazer aquela mistureba. Mas enquanto eu estava aí tranquila, apenas só misturando todas as cores que eu tinha colocado até então, veio um grande problema, que era meu celular, que deu como armazenamento cheio. E sinceramente, gente, eu acho que foi tipo assim uns 5 minutos só que foi perdido, mas tipo era uma parte muito importante. Enfim, não vai ser uma solução e sim uma gambiarra, mas eu acho que vai dar pra explicar exatamente o que eu fiz e vocês vão ter já um apoio visual pra conseguir entender. Bom, bem na hora que cortou o vídeo, eu tava misturando, né, a bochecha esquerda. E, gente, vocês vão fazer praticamente esse processo no rosto inteiro com a mesma cor, né, com aquela cor pêssego. E vocês vão fazendo, né, esse processo em todo o rosto, apenas, né, evitando aqueles quadrados de luz que a gente deixou meio que branco na hora que a gente tava, né, fazendo a base. Depois disso, gente, a segunda coisa que eu fiz foi só dar um retoque também na bochecha, porque ao passar nessa camada de marker acima da base, deu uma sumidinha, então eu só dei uma retocada nos lugares que a gente já tinha feito. E agora, gente, a parte mais importante, que eu ainda tô muito mal, que se perdeu no vídeo. Mas a gente basicamente misturou, né, a cor pêssego com aquela sombra que a gente tinha feito anteriormente. Mas mesmo assim, ainda não fica, né, tão clean. Ainda fica meio marcado a sombra. Então, aí que está, né, o pulo do gato. E vocês precisam muito saber, gente. Para suavizar tudo isso ainda mais, vocês vão ter que escolher uma cor que esteja entre os dois intervalos de sombra e também da parte clara. Então, né, tipo, com o gama de cores que o marker te dá, você vai ter que fazer uma escolha sábia que tem que realmente caber entre essas duas cores, sem que fique nem muito escuro, mas também que não tenha efeito nenhum, né? Ou pior, que clareie na hora que tá tendo contato com a sombra. E outro ponto importantíssimo, gente, é que eu também coloquei roxo nessas devidas áreas. Mas enfim, voltando agora pro processo original. Gente, outro problema que eu também tava tendo enquanto eu tava editando esse vídeo é que os próximos 2 minutos e meio, mais ou menos, de vídeo, até mais ou menos os 11 minutos e 30 segundos, o vídeo tá com uma pequena diferença de cor, mas, tipo assim, isso é muito importante, principalmente se você estiver fazendo o processo junto comigo. Então, se você estiver fazendo, dá uma parada de 2 minutos e meio pra você ver o vídeo sem esse efeito estranho, porque deu um problema na hora de exportar o vídeo. E bom, pra dar uma amenizada e a gente voltar a ser feliz novamente, eu venho com o marker verde e nas mesmas áreas que eu tinha passado aquele verde na base, eu venho passando por cima, né, da sombra, só pra ainda trazer um pouquinho a mais do verde que eu tinha feito antes.
A boca também, gente, tava bem pálida e também eu venho com um rosa um pouco mais forte do que aquele que eu tinha passado na bochecha pra realmente começar a preencher essa boca. Enfim, mesmo que eu tenha pego esse tom pra fazer, né, o contorno e todo o preenchimento da boca, eu ainda venho depois com um rosa ainda mais escuro, um rosa ainda mais forte e passo nesses mesmos lugares que eu tinha feito essa base, pra realmente garantir que eu esteja colocando a cor no lugar certo, porque as cores mais claras são um pouco mais fáceis de tirar, né, com o marker. Então, se eu borrar alguma coisa, eu tinha alguma garantia ali. Agora, gente, esse processo que eu tô fazendo aí no vídeo, eu peguei uma cor muito semelhante àquela pêssego que a gente tinha passado meio que na cara inteira. Ela é um pouquinho mais rosada, então eu fui misturando a base com aquele tom pêssego com essa cor semelhante, só que um pouco mais rosada, na região, né, do nariz e principalmente das bochechas. E, gente, tem que misturar, tipo, muito bem pra realmente não ficar marcado. Então, movimentos circulares, sem parar, pra sair muito álcool nesse papel. E se já não era suficiente, agora vai vir uma etapa um pouco mais frenética também. Lembra quando a gente fez, tipo, a primeira base da pele, que era aquele tom mais clarinho que a gente tinha? Você vai pegar ele e vai passar assim por tudo. E muito rápido, assim, em círculos, em tudo, pra realmente suavizar tudo. Naqueles espaços de luz de antes, né? E aí vai e mistura também com tudo que tá ao redor. Se você sente que tem alguma área que tá um pouco mais escura do que devia, também passa esse tom que pode dar uma ajudada. Então foi isso que eu fui fazendo aí. Agora eu passo, né, pros olhos novamente, que já estavam aí meio abandonados há um bom tempo. Mas aí eu vou agora meio que na fé, com o mais escuro que eu tiver mesmo, pra realmente fazer o contorno que eu já via com o final. Gente, as cores vão voltar ao normal agora. Eu já não tava conseguindo mais respirar, então perdão aí por esse erro. Enfim, foi nessa altura do campeonato que eu percebi que a boca tava muito menor do que devia. Então eu peguei um rosa claro pra meio que reestruturar a boca. Na referência, né, a gente consegue ver que a boca vai um pouco além, né, do limite do nariz, né? Ela é um pouquinho maior. Isso acabou passando despercebido tanto na hora do sketch, até todo esse processo até então. Mas que bom que em algum momento caiu a ficha que tinha alguma coisa errada, né? Então eu fui e aumentei, fui também passando uma cor mais escura depois pra trazer de novo os detalhes e reconstruindo meio que tudo aos poucos. Tinha um leve azul também nos olhos, então também lembrei de trazer isso. E partindo agora pro cabelo, acho que foi a coisa mais fácil de fazer, acho que eu fiz tipo, em 5 minutos, porque foi só passar uma base marrom e depois completar de preto e deixar também aquele vislumbre de brilho ali na direita. Eu sou uma péssima artista com tecido, então não me usem como inspiração, mas eu praticamente fiz uma base pra toalhinha que ela tava usando. E como se já não fosse ruim, o marker também decidiu que ele ia começar a falhar e não ia conseguir pegar. Então, tipo, a parte de baixo começou a ficar um pouco falha e também um pouco marcada. Eu só fingi que não tava vendo, sinceramente. Aí, gente, eu ia olhando pra referência e ia marcando onde que tá cada dobra do tecido e onde tem, né, as sombras dele. E no final, só pra adicionar uma corzinha a mais também, eu trouxe um pouquinho de azul e amarelo pra esse fundo cinza que tava falhado. E pro fundo, gente, eu escolhi alguns tons de amarelo, fui passando, né, atrás, e aí junto com o amarelo escuro que eu fazia, eu pegava o amarelo mais claro e nas bordas eu ia suavizando, e aí eu ia passando por cima pra misturar. Na esquerda, gente, eu só fiz uns desenhos muito aleatórios, porque eu não tava conseguindo identificar o que era exatamente na figura, então eu só inventei, tá? Faça como preferir. Mas enfim, eu também voltei pra trazer uns últimos toques no rosto que eu só tinha reparado depois. Então eu fui indo de novo, gente, com verde. Vocês acreditam? Eu sou a maior fã. E quando eu tava passando esse verde eu também ocasionalmente também pegava um pouco na toalha, porque a toalha também tinha um pouquinho de verde, tá bom? Então pra dar aquela misturada, ficar um pouco mais suave essas bordas. Nesse ponto, gente, eu tava achando o fundo muito sem graça, então tipo, eu comecei também a desapegar da referência e comecei a decidir qual cor que ia estar lá atrás. Então aí eu trouxe um amarelo bem mais forte do que era, né? Então eu acho que foi uma decisão legal, ficou até bem chamativo, eu gostei. E agora, gente, é hora dos retoques, né, finais que eu faço com os lápis de cor. Então, tipo assim, detalhes que o marker talvez não tenha pego também, ou cores que não estavam boas o suficiente o quanto eu queria. Então aí eu começo a fazer fiozinhos de cabelos mais finos nos lábios que estão um pouquinho escuros. E, gente, o lápis branco, ele faz milagres lindos. Então eu dou uma iluminada em alguns pontos que eu queria trazer mais detalhe. Gente, pra aumentar um pouquinho mais a saturação do rosto que eu queria, eu também uso um amarelo claro. Eu acho que fica bem legal. E vocês podem ver que eu também vou com uma mão bem levinha pra também não marcar muito o desenho.
E também toda vez que fica demais, eu passo o dedo. O bom desse lápis é que ele borra fácil com o dedo, então dá pra fazer uns efeitos bem legais. Aí a gente veio também trazendo um pouquinho mais de luz que eu queria. Então, tipo, esse desenho, como passou por vários processos, pode ser que aqueles lugares que inicialmente a gente pensou que teria luz, pode acabar se perdendo durante o processo e tudo bem. Porque a gente pode usar agora no lápis de cor pra dar essa corrigida. E, gente, olha o que esse lápis amarelo faz. Eu não sei, eu sou muito fã de lápis amarelo. Fica, tipo, eu sinto que traz uma vida mais, assim, no desenho. Fica mais colorido. Eu gosto, então, tipo assim, use se for sua preferência. Mas eu sou muito fã. E bom, depois de tudo isso, a gente finalmente chegou no nosso resultado final. Olha quem voltou! Nossa! Você lembra de mim? Oi, de novo! Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse processo meio longo, eu sei. E se vocês tiverem também alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí que eu vou responder, tá bom? Vou responder. E, enfim, lembrando que também tem o processo de sketch desse desenho. Eu sei que, tipo assim, meu Deus, se você tá fazendo agora, eu acho que você terminou, né? Mas, sei lá, se você quiser ver o sketch, tá aí no meu canal também. Tem outros vídeos aí, sei lá. Se inscreve, faz o que você quiser. É isso. Beijo.